aqui, entendendo aquilo que o Senhor quer falar, Pai, através da Tua palavra. Que eu seja apenas, ó Deus, o canal que o Teu Espírito Santo vai usar para falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu li esse texto aqui em Apocalipse, mas eu vou falar sobre Balaão. Vocês vejam que diz assim: tenho contudo contra ti. O Senhor, ele começa elogiando essa igreja, que ela é fiel, apesar de morar, de viver onde mora Satanás, né? Nessa cidade onde Satanás habita, ele elogia a fidelidade daquela igreja, mas ele tem algumas ressalvas ou algumas admoestações, porque aquela igreja, ele tolera aqueles que seguem a doutrina de Balaão. Aí nós vamos para Números. Números é onde está escrito a história do povo de Deus antes de ele entrar na cidade prometida, na terra prometida, na Canaã. Eles estavam no deserto, passaram 40 anos, né? Como vocês sabem, eles passaram 40 anos no deserto. Só que durante esses 40 anos, eles lutaram com alguns povos e o Senhor deu vitória. Não foram eles que ganharam, mas o Senhor deu vitórias a eles. E chegou um período em que eles acamparam em frente a Jericó. E em frente a Jericó, em frente ao rio, né, do lado tinha um rio, do outro lado era Canaã, a cidade prometida. E tinha várias nações em volta. E uma das nações que ficava vizinho a onde eles estavam acampados era Moabe, os Moabitas. E os Moabitas tinham como rei Balaque. E Balaque, ele tinha ouvido falar do que Deus tinha feito para libertar aquele povo do Egito, do que Deus tinha feito com as outras nações que tinha guerreado contra aquele povo, que Deus tinha vencido para aquele povo. E ele ficou com medo de ver aquela grande nação, era muita gente mesmo, e Balaque ficou com medo. E o que foi que ele fez? Ele disse: eu vou tomar alguma providência. E naquela época um profeta chamado Balaão, que ele era servo de Deus, não era do povo de Israel, mas ele conhecia Deus e Deus o usava. E Balaque disse: eu vou chamar Balaão para amaldiçoar este povo. E Balaque se juntou com o rei de Midian e enviou para eles alguns homens importantes daquele rei com presentes para Balaão, e mandar chamar Balaão para vir amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão disse: olha, vocês fiquem aí que eu vou orar a Deus, e o que o Senhor mandar eu vou fazer. E Balaão orou a Deus, consultou a Deus, e Deus disse: não vá. Quando foi no outro dia, ele disse: não posso ir, porque Deus disse para eu não ir. Diga ao seu rei que eu não vou. Eles voltaram, disseram ao Balaque que ele não disse que não vinha. Aí Balaque mandou outras pessoas mais importantes, mandou os príncipes mais importantes, com mais presentes ainda. E chegou lá, Balaão recebeu aquele povo, e quando foi à noite, o Senhor disse: você não vá com esse povo, você não vai amaldiçoar esse povo, porque esse povo fui eu que escolhi, e ninguém vai conseguir amaldiçoar aquilo que eu abençoo. E Balaão não foi. Aliás, Balaão dessa vez ele foi, que foi o episódio da jumenta. Vocês já ouviram falar do episódio da jumenta? Que a jumenta falou? Então Balaão vai com a jumenta, né? O Senhor diz: você vai, agora você só vai falar o que eu mandar. E Balaão vai. E aconteceu o episódio com a jumenta, né? Que a jumenta viu o anjo, e o anjo estava com a espada para matar Balaão, e a jumenta tentou salvar Balaão. Como eu creio que vocês já ouviram essa história. Só que chegando lá, no local, em vez de Balaão amaldiçoar o povo, Balaão fez o quê? Abençoou.
Então, cada vez que Balaão abria a boca para abençoar, saía, ou para amaldiçoar, saía bênção. E Balaque disse: como é que você faz uma coisa dessa? Eu trago você aqui para amaldiçoar esse povo, você abençoa. Ele disse: mas eu não disse que eu ia fazer o que Deus mandasse? Então, Balaão, ele abençoa aquele povo, não só uma vez, mas algumas vezes ele abençoa aquele povo. Então, Balaque inquiriu a Balaão: que me fizeste? Eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos e tu declara bênção sobre eles? E Balaão contestou: não devo eu tomar cuidado de dizer tão somente aquilo que o Senhor coloca na minha boca? Então, assim, Balaão não amaldiçoou o povo. E Balaque ainda tentou, disse: mas vamos para aquele lado de lá, porque aí você olha aquele povo e amaldiçoa. Quando chega lá, Balaque abençoa. Vamos para o lado de cá. Quando chega lá, Balaque abençoa. Então, Balaão abençoa. Então, para onde Balaque levava Balaão, o que Balaão mandava Balaque fazer, erguer altar, sacrificar, tudo ele fazia. Mas quando ele ia falar, só saíam bênção e não maldição. Então, não adianta você jogar maldição no povo de Deus, aquele que Deus abençoou, que jamais vai funcionar. Então, Balaque não acreditava naquilo que estava acontecendo. Só que ele insistiu e nada aconteceu. Só bênção saía da boca de Balaão. Mas teve um episódio que aconteceu. Olha só o que foi que aconteceu. Durante o tempo que os israelitas se estabeleceram no Vale das Acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexuais imorais com as mulheres moabitas, que os influenciava a praticar de holocaustos e festas em oferecimento a seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos. Dessa maneira, Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e o furor do Eterno acendeu-se contra Israel. Irmãos, eu quero chegar no ponto. Nesse furor de Israel, aqui de Deus contra Israel, morreram 24.000 pessoas. Balaão, ele não conseguiu amaldiçoar o povo. Como ele não conseguiu amaldiçoar o povo, vocês viram o que foi lido em Apocalipse, lembra? Que Jesus disse: tenho contra vocês que vocês toleram aqueles que praticam a doutrina de Balaão. Então, Balaão só conseguia abençoar o povo. Como ele não conseguia amaldiçoar o povo, o que foi que ele fez? Ele chamou Balaque e disse: olha, não tem jeito. Esse povo daqui, ele é abençoado por Deus e ninguém vai conseguir amaldiçoar. Aquilo que Deus tomou para si como seu, ninguém vai conseguir amaldiçoar. Então, você desista. Mas tem uma maneira de você derrubar esse povo. Balaão falou para Balaque. E Balaque perguntou: qual? Faça o seguinte: pegue as mulheres mais bonitas que você tiver aí no seu reino e manda ela seduzir os homens de Israel. Que com isso você vai fazer com que eles sejam infiéis a Deus. E dessa forma você vai derrotar aquele povo. Veja só. Maldição nenhuma pega no servo fiel do Senhor. Agora, a partir do momento que eu me contamino, que eu abro a porta, abro uma brecha, nem que seja pequenininha. E no caso de Israel, eles não abriram uma brecha pequenininha, eles escancararam a porta. Aí o inimigo conseguiu entrar.
quê? Da infidelidade a Deus. Ou seja, aquelas mulheres, quando Deus ganhava uma guerra para aquele povo, Deus dizia: olha, vocês matem homens, mulheres, crianças, extermina tudo. Aí, quando a gente lê isso, a gente diz: que perversidade, né? A gente pode até imaginar, né? Que perversidade. Exterminar tudo, matar tudo. Mas porque aquele povo, eles não serviam a Deus, eles eram idólatras, eles eram um povo terríveis, iníquos, eles tinham prazer na iniquidade, no pecado, de cometer o pecado. E quando Deus prometeu dar aquela terra a Israel, ele queria dar uma terra limpa de tudo que existia de ruim. Por isso que ele queria que o povo de Israel exterminasse todos, não ficasse um sequer. E Balaão sabia que Deus não toleraria a idolatria, muito menos a prostituição, adoração a outro Deus. E o que foi que Balaão fez? Disse: se as mulheres seduzirem os homens, o ditado popular é que o homem não pode ver uma barra de saia, né? Então o homem não pode ver uma mulher que ele cede. Mas será que isso é verdade? Na maioria dos casos, sim. Quando o homem não está firmado na presença, na palavra do Senhor, ele cede sim. E aquele povo que estava em frente ao Rio Jordão, acampado ali, na frente estava a terra prometida, mas eles estavam, em volta deles estavam várias nações idólatras, e principalmente Moabe, que tinha Baal-Peor. Eles adoravam a esse Deus. Esse tipo de adoração, eles exigiam sacrifícios de crianças, eles exigiam prostituição diante do ídolo lá, naquele templo daquele ídolo. Eles se prostituíam, faziam sexo, e aquelas mulheres seduziram aqueles homens. Mas só é seduzido por esse tipo de coisa quem não está firmado na palavra. Aí alguns homens dizem assim: mas quem é que vai resistir? Qual homem que pode resistir a uma mulher bonita? Resiste. Vocês lembram de José? José correu. Se você não consegue resistir, corra. Corra de onde está o pecado. Se eu sei que eu não consigo resistir à bebida, eu tenho que correr para longe de onde ela está. Se eu não consigo resistir às coisas do mundo que me atraem, eu tenho que correr. Hoje eu estava dizendo, eu tenho que deixar de acessar o Instagram. Por quê? Porque quando eu abro o Instagram e já começa a vir algumas coisas interessantes, não é nem coisa pecado, não é nem coisa de pecado não, coisas de Deus mesmo, aquelas mensagenzinhas curtas que tem, mas eu começo a me entreter com aquilo, e quando eu menos espero, que eu olho para um relógio, eu já passei 1 hora, 2 horas só olhando os videozinhos curtos, e isso toma o tempo que eu deveria estar dedicando a Deus. Então, se eu não consigo me conter diante daquilo que vai me afastar de Deus, eu tenho que correr, irmãos. José, a mulher era bonita, a mulher era atraente, a mulher era cheirosa. Queria pegar José. José disse: quem vai ficar aqui é outro. Estou fora. Saiu correndo. Porque se ele ficasse ali, ele não ia resistir. O que foi que Balaão fez? Eu conheço a natureza do homem. Eu sei que Deus não suporta, não detesta. Aliás, Deus detesta, Deus abomina a idolatria, a prostituição. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ensinar esse povo a pecar, a se afastar de Deus. Eu vou atrair eles ao pecado. Então ele aconselhou a Balaque: manda as mulheres seduzir. Vai lá e manda elas seduzirem. E seduziram. Chegou ao ponto de que o povo já estava sacrificando aos ídolos daquela mulher. Chegou ao ponto de que o povo já estava se prostituindo
lá naquele templo, e a ira de Deus se abateu sobre aquele povo. Aí você diz, foram 24.000 pessoas que morreram por causa desse pecado. Por causa da doutrina de Balaão. Qual era a doutrina de Balaão? Colocar tropeço para que os servos de Deus caia. E até hoje Balaão continua fazendo isso. E as pessoas continuam caindo. Ele continua aconselhando. Balaão é a figura do diabo. Ele continua aconselhando as pessoas a lançarem tropeço. Olha, é bonito, é bom, mas vai te afastar de Deus. 24.000 pessoas. E sabe por que a ira de Deus só cessou através de um homem chamado Finéias. Finéias, o Senhor ficou indignado com o que ele estava fazendo, o que aquele povo estava fazendo. Olha só. O Senhor declarou a Moisés, seguiu o israelita. Então, o Senhor chamou Moisés e ordenou-lhe: toma todos os chefes do povo, empalha-os à luz do sol diante da minha presença, a fim de que o fogo da ira de Jeová se afaste de todo o povo de Israel. Irmãos, eram os líderes do povo que estavam praticando. E o que foi que o Senhor mandou fazer? Empalha-os. Vocês sabem o que é empalhar? Não, empalhar. A gente faz isso. Quer dizer, pelo menos no interior a gente fazia. Empalhar. É a gente pegar. Vocês vão lembrar agora quando eu disser. Eu fazia isso. A gente pegava o animal, matava, colocava no sol para secar. Ali é para dizer que era para deixar de molho, né? Vocês lembram que a gente fazia isso? Pegava um bezerro, matava, tirava as vísceras e colocava para secar. Isso se chama empalhar. Foi isso que Deus mandou fazer com os líderes de Israel. Enfiam eles numa estaca e deixa ele empalhado lá, para que o povo veja o quanto eu estou irado por causa do pecado que eles estão cometendo. Aí ele diz: Moisés instruiu os juízes de Israel: Cada um de vocês mande enforcar os homens da sua tribo que se deixaram perverter e terminaram por adorar o Deus Baal-Peor. Eis que chegou um homem israelita trazendo para junto de seus irmãos uma mulher midianita sobre os próprios olhos de Moisés. Eles estavam tão desaforados que era Moisés falando e eles trazendo a mulher e colocando na tenda. E Moisés dizendo: não façam isso, porque Deus está irado com vocês. Não façam isso. E aquele homem fez. Na hora que Moisés estava falando, aquele homem chega com aquela mulher e entra para a tenda. Aí surge na história um homem chamado Finéias. Finéias pega uma lança, vai até aquela tenda. Aquele homem está lá deitado com aquela mulher e ele enfia a lança e traspassa o homem e a mulher. Ele mata aquele homem e aquela mulher. Quando Finéias fez isso, a ira do Senhor se apaziguou. Foram 24.000 pessoas mortas por causa da infidelidade do povo de Israel, que caiu nessa armadilha de ser seduzido por aquelas mulheres para adorar a outros deuses, para fazer aquilo que o Senhor disse para que eles nunca fizessem. Diante de vocês não terão outros deuses. Eu sou o único Deus. E eles fizeram justamente o que o Senhor mais abominava: a idolatria, a prostituição. Mas tem mais, olha só. Moisés
Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da comunidade saíram do acampamento ao encontro deles. Então Moisés indignou-se contra os comandantes das forças, chefe de milhares e chefe de centenas que voltaram dessa missão de guerra. Ou seja, depois que isso aconteceu, o Senhor mandou eles entrarem em guerra contra aquele rei. Eles saíram para guerrear contra Moabe e ganharam a guerra. Só que o Senhor tinha dado uma ordem: não tragam ninguém, matem todo mundo, não deixe ninguém vivo. E quando Moisés vê, o povo está trazendo o povo vivo, Moisés se ira e manda matar todo mundo. Só quem ficou vivo foi as mulheres, as meninas, vi que eram virgens. Só Deus só permitiu que ficasse vivo as meninas, crianças que fossem meninas e as virgens. Os outros foram todos mortos. E o Senhor venceu aquela nação para Israel. Sabe o que eu quero? A aplicação que eu trago para a nossa vida hoje? Que Deus é um Deus todo-poderoso. Ele sabe o que é que nós vamos falar antes de... Ele sabe o que nós estamos pensando em falar antes de falarmos. E Ele, quando Ele diz que é para nós não nos juntarmos com aquele que pratica a iniquidade, é porque Ele sabe que nós ainda estamos nessa carne e que essa carne, ela não resiste a várias tentações. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais o nosso espírito resiste à carne. Mas hoje nós fazemos igual a Balaão. Seguimos a doutrina igual a Israel. Seguimos a doutrina, seguimos o ensinamento de Balaão. Jesus ele fala no Salmo 1, ele diz assim, que nós não nos assentemos na roda dos escarnecedores. Deus todo o tempo alertou o povo dele para se afastar daqueles que andam em pecado. Nós não devemos ter sociedade de maneira nenhuma com aquele que tem sociedade com o mundo, com o pecado, com as coisas mundanas. E nós vamos deixar de falar com as pessoas? Claro que não. Deus está falando aqui de associação, de convivência, de estar unido em união. Eu tenho que estar em contato com as pessoas do mundo para levar o Evangelho, para levar a luz, para ser luz, para ser sal, e não o contrário. Se eu não estou firmado na palavra do Senhor, e eu vou estar em um lugar, em um ambiente, onde eu vou me contaminar com aquele ambiente, e não vou influenciar aquele ambiente, eu não posso estar naquele ambiente. Como é que eu sou? Vamos dizer assim, eu sou viciada em novela. Novela é uma porcaria, não é? Hoje, o que é que novela traz? Toda podridão do mundo tem a novela. Vamos dizer que eu seja viciada em novela. Eu já fui viciada em novela. Então, se eu chegar numa casa e tiver uma televisão ligada na novela, eu não vou sair mais. Se eu permanecer ali, eu vou cada vez mais entrar. Eu vou esperar o outro capítulo. Aí, no intervalo, e eu vou ficando. Eu vou estar me contaminando. Se eu chego em uma casa para levar a palavra do Senhor e está ligada à televisão, o que é que eu devo fazer? Dá para você desligar? Se a pessoa disser que não quer desligar a televisão, quer continuar assistindo, está certo. Então, outro dia que você esteja disponível, eu venho trazer a palavra do Senhor. Isso serve para tudo, irmãos. A Cláudia sabe, eu vou usar você, Cláudia, porque você está aqui. A Cláudia sabe qual é a fraqueza dela. Ela sabe, né? Aí a Cláudia chega vamos dizer que ela vai para Arapiraca, lá tem uma casa que ela sabe que tem onde ela é fraca. Aí
Aí a Cláudia vai para a Arapiraca, vai justamente para aquele lugar. Como é que ela vai resistir? Se ela ainda não está liberta, firmada na palavra, ela tem que sair. Ela não pode jamais ir para aquele ambiente onde tem aquilo cuja vai fazer com que ela caia. Isso é com qualquer coisa. Não é só com bebida, não é só com droga, não é só com prostituição. Isso é com qualquer coisa que nos afaste de Deus. Como eu usei o exemplo, o Instagram. Eu abro o Instagram e fico olhando ali coisas de Deus. Mensagens curtas, mas são mensagens evangélicas. Mas eu perco muito tempo com isso, quando eu deveria estar orando, quando eu deveria estar lendo a palavra de Deus, quando eu deveria estar em comunhão com Deus. Então, por que Deus ele nos chama tanta atenção para que nós não fiquemos nas rodas dos escarnecedores, não tenhamos comunhão com os pecadores? E eu devo me afastar dessas pessoas? Claro que não. Eu devo ir até essas pessoas, mas como luz, porque essas pessoas estão em trevas. Eu devo ser luz e não deixar que as trevas apaguem a minha luz. Geralmente, o que é que vocês veem mais no mundo? Quando eu saio, aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e eu continuo com as mesmas amizades, a tendência é o quê? Eu sair da presença do Senhor. A não ser que você tenha se convertido de uma forma tão poderosa, que Deus tenha entrado na sua vida de uma forma tão poderosa, que você consiga influenciar aquelas pessoas para o seu lado. Mas geralmente acontece o contrário. Eu que acabo cedendo. O pecado é mais atraente do que as coisas de Deus. Infelizmente, nós vivemos nesse mundo onde o pecado é mais atraente do que as coisas de Deus. Olha só, eu vou ler aqui em 2 Coríntios 6, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, 2 Coríntios 6, o 14 por diante, que diz assim: jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes. Vocês entendem o que é julgo desigual? Julgo, vocês sabem o que é? Eu já expliquei aqui o que é um julgo. O julgo é a... Como é que vocês chamam? Não, como é que vocês chamam o que coloca no boi? A canga. Pronto. O julgo é uma canga. Se você colocar um burro e uma vaca, vai dar certo? Na canga? Até o tamanho do burro tem que ser igual. Tem que ser igual, não é isso? Então, jugo é uma canga. Aqui Deus está falando para nós não nos colocarmos em julgos desiguais com os descrentes. Pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Cristo e o diabo? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Vocês entenderam? Estão entendendo? O que pode ter eu em comum com aquele que vai para uma micaraca? Parece que vai ter aí uma micaraca, né? Você já pensou? Minha amiga não, minha colega lá do colégio, eu sou crente. Aí a minha colega lá do colégio não é crente, mas eu tenho uma amizade com ela. Aí ela chega e diz: Tânia, vai ter uma micaraca, menina, vem uns cantores top. Vamos lá? Se eu vivia naquela prática, e eu não estou liberta ainda, o
vai acontecer? Eu vou sentir vontade de ir. Se eu vou estar envolvida com esse tipo de pessoas, se eu era daquela roda e hoje eu saí daquela roda, eu tenho que deixar aquelas pessoas, aquelas amizades para trás. Porque se eu continuar com aquelas amizades, eu jamais vou me firmar na palavra do Senhor. Porque Ele diz que comunhão tem as trevas com a luz. Aquilo que eles fazem deve me incomodar. O que é que eu devo sentir por aquelas pessoas? Eu devo sentir amor, compaixão, vontade de que aquelas pessoas saiam de onde elas estão e venham para cá. Mas eu jamais vou deixar ser envolvida novamente por aquelas ações que aquelas pessoas praticam. Então, o que Deus estava querendo dizer para o povo de Israel, o que Jesus estava dizendo para aquela carta, para aquela igreja de Pérgamos, era justamente isso. Vocês estão sendo fiel? Estão, até certo ponto. Mas vocês estão tolerando aquele que segue a doutrina de Balaão. Aquele que estava ensinando a colocar tropeço para que o meu povo, aquele que ensina a colocar tropeço para que o meu povo caia. Então assim, eu jamais posso sair de um ambiente que aquele ambiente ofende a Deus e continuar com amizade com aquelas pessoas que vivem naquele ambiente. Eu não estou dizendo que você tem que se entregar de maneira nenhuma, pelo contrário, você tem que levar a palavra de Deus, falar com ela, tá ali. Olha, fulano, vamos para o culto hoje, mandando versículo, mandando mensagem, indo lá pregar a palavra para ela, mas nunca se deter na roda dos escarnecedores, de onde você já saiu. Então, se eu tenho saído desse lugar, eu jamais posso voltar. Ô irmã, e eu não vou poder participar das coisas da minha família? Sua família é crente? Amém. E se não for? Posso. Se eu quiser, posso. Chego lá, é um aniversário do meu pai, o meu pai não é crente. Passo lá, feliz aniversário, meu pai. Tchau, estou indo. Por quê? Porque aqui não é o meu lugar. Você já pensou um crente numa festa de não crente, ouvindo música mundana, aquelas músicas pornográficas, né? Bebida à vontade, aquelas conversas horríveis. Esse ambiente é para o crente. A não ser que eu chegue lá e diga, olha, chegou aqui um servo do Senhor, chegou aqui uma serva do Senhor, e se vocês quiserem a minha presença, vocês vão desligar esse som, e vocês vão, enquanto eu estiver aqui, vocês vão tirar isso aqui da mesa, e nós vamos aqui louvar a Deus, e vamos falar da palavra do Senhor, vamos conversar sobre Deus, sobre as coisas do Senhor, sobre a nossa vida. Se eles fizerem isso, aí eu lembro de um testemunho que um pastor deu. Ele disse que estava passeando na praia, e encontrou dois amigos. Os dois amigos estavam lá na cadeira de praia, sentado no guarda-sol, e estava lá sentado tomando uma cerveja. Esses dois amigos dele não é crente. Aí ele disse, Josué, senta aqui. Rapaz, quanto tempo que a gente não se vê? Vamos aproveitar, senta aqui, vamos conversar um pouco, botar o papo em dia. Aí ele disse, olha, realmente faz tempo que nós não nos vemos, não conversamos. Eu gostaria até de desfrutar um pouco da companhia de vocês, mas infelizmente eu não posso. Por quê? Você tem um compromisso? Não, não tenho compromisso nenhum. Vou continuar a minha caminhada pela praia. Mas qual é o problema de você não sentar aqui? Porque vocês estão com uma cerveja aí. Você já pensou eu sentar aqui? Mas você tomar um refrigerante, qual é o problema? Você já pensou eu estar sentado aqui com vocês, eu não estou bebendo. Aí passa uma ovelha minha aqui e diz, epa, eu vi o pastor Josué com dois caras lá na praia bebendo. Aí ele disse, não, jamais eu vou sentar aí com vocês se vocês estiverem bebendo. Aí os amigos dele disseram, não seja por isso, eu prefiro a sua companhia do que a cerveja. Tiraram a cerveja e ele sentou. É dessa forma que o crente deve agir.
Eu devo me impor e não deixar que a sociedade me imponha. Eu devo ditar as regras para a sociedade. Epa, espera aí. Eu sou filha do rei. Eu sou princesa. Deus disse, Jesus falou que eu não devo me associar com pessoas que não estejam com a mesma visão que a minha. Eu não devo me colocar em julgo desigual. Eu estou aqui nesse patamar. A minha cidade é o céu. A minha morada é o céu. Eu não vou me descer para a lama, para o esgoto. Eu tenho que trazer quem está aqui para aqui. E não descer para aqui. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo qual foi a doutrina de Balaão que derrotou 24 mil pessoas em Israel e continua derrotando muitos servos que se dizem de Deus hoje? Muitos cristãos que se dizem servos de Deus estão caindo nessa doutrina, entrando em julgo desigual, se associando com pessoas que não têm nada a ver com os céus, com a palavra de Deus. E nós jamais deveremos permitir que isso venha nos atrairmos. Devemos nos afastar a todo custo. Ah, mas é meu irmão. É meu irmão, então vamos lá. Mateus 10, 37. Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue também, não é digno de mim. E aí? Se o meu pai está morrendo, mas o sonho dele era dar uma festa daquela, matar um garrote e fazer um churrasco quando completasse 80 anos. Eu acho que ele não vai chegar lá, e mesmo se chegar, ele não vai dar essa festa, graças a Deus. Aí eu disse assim, mas nessa sua festa não vai ter bebida, né? Que ele deixou de beber. Eu disse, tem que ter, né? Porque tem gente que bebe, que vem para cá que bebe. Eu digo, epa, na sua casa tem que comer o que o senhor come, beber o que o senhor bebe. Se quiser bebida, aqui não. Se vier para minha casa, para nossa casa, seja o amigo que for, seja meu irmão bebe. Se pisar lá em casa, trouxer uma latinha, dane-se você e a sua latinha. Aqui não. Meu filho bebe. Agora pergunta se ele se atreve a beber lá em casa. Pergunta, um dia ele pediu para colocar cerveja em casa. Ele não morava na minha casa. Ele morava na casa de cima. Nem na geladeira eu permito cerveja. Aqui, nada que seja contra a vontade de Deus entra na nossa casa. Na nossa casa só é permitido aquilo que agrada a Deus. A maioria das pessoas, eu tenho 4 irmãos. 2 dizem que é crente, 2 se dizem crente, e 2 vive na cachaça. Tem um filho que vive na cachaça. Pergunta, vai fazer 3 anos, não, 2 anos, né, que nós nos mudamos? 3 anos. Pergunta quantas vezes meu filho veio me visitar. Lá em casa não tem nada que me interesse. Agora pergunta quantas vezes ele se senta na casa do sogro, porque lá tem o que ele gosta. Na casa da mãe tem a palavra de Deus. Na casa da mãe tem louvores, tem adoração, tem o ensino da palavra. Mas isso não me interessa. 3 anos que eu estou morando aqui. Ele nunca veio uma vez me visitar. Lá em Maceió, eu morava a poucos minutos da casa dele. Ele só ia me visitar quando eu chamava, fazia um almoço e chamava.
Ele passava na minha porta, beça a mãe, dava uma entradazinha, dava um beijo, beça a mãe e ia para a casa do colega, porque lá tinha bebida, na mesma rua. Aí eu vou fazer os gostos do meu filho. Não, meu filho, venha para cá. Aqui tem o que você gosta. Não, meu filho, aqui tem o que Deus gosta. O que Deus gosta é o que tem aqui na minha casa, na nossa casa. Enquanto nós vivermos, nós temos fé em Deus de que vamos viver para servir ao Senhor e nos afastando cada vez mais do mundo, porque nós não queremos nos associarmos com esse mundo. Irmãos, eu fico horrorizada. Para mim não é normal e nunca vai ser normal eu ver uma jovem, uma adolescente que se diz cristã, que se diz crente, falando de namoro, de sexo, como se fossem as pessoas do mundo. Não é porque nós estamos em pleno século XXI que a Bíblia mudou. A nossa Bíblia continua a mesma, apesar de alguns pastores dizerem que precisa de mudar a Bíblia. Uma serva de Deus que é verdadeiramente crente, um servo de Deus, não namora como o povo do mundo. É abominação. Não sou eu que estou dizendo. E hoje o pecado se tornou tão normal dentro da igreja que os crentes não se incomodam mais com isso. Os cristãos não se incomodam mais com o pecado. O pecado não está trazendo mais incômodo. Não traz mais comichão para a nossa alma. A gente trata os pecados com tapinha, com carícia. Não, a gente tem que lutar contra o pecado. A gente tem que ser luz, a gente tem que ser sal. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos associarmos com essas pessoas. O que é que nós temos em comum com o incrédulo? Nós não temos, não sou eu que estou falando, não, é a palavra de Deus. Julgo desigual. Como é que eu vou andar? Como é que tem comunhão? Pode ter comunhão. A luz com as trevas. Onde eu chegar, eu tenho que ser luz. Onde eu chegar, que tiver uma roda de escarnecedores, na hora que eu chegar, se eu tiver Deus na minha vida e a autoridade do Espírito Santo, eles têm que se calar diante da presença do Senhor. E se eles não se calarem, eu não posso ficar de maneira nenhuma. Se eles não quiserem ouvir a palavra de Deus, eu não posso de maneira nenhuma, como serva do Deus Altíssimo, filha do Deus Todo-Poderoso, jamais parar para ficar conversando com aquelas pessoas. Tem gente que diz assim: eu não estou indo mais na igreja, o pastor deixou, não vai mais me ver. Foi o filho pródigo que se levantou e disse: irei ir ter com o meu pai. Não foi o pai que se levantou e disse: vou atrás do meu filho que está lá na pocilga, não. É você que está caído na lama, que tem que se levantar e dizer: eu vou procurar o Senhor, porque tudo já foi feito. Já foi feito visita várias vezes e não deu ouvido. A nossa parte nós fazemos. Você tem que fazer a sua. Como aquele filho pródigo disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser um dos teus servos, dos teus filhos, mas me tem como teu servo. É o filho que tem que fazer isso. Se você é filho, se você é quem foi filho nunca deixa de ser filho, ainda que esteja na pocilga, ainda que esteja na lama, ele vai voltar e vai dizer: pai, eu pequei e eu quero que o Senhor me perdoe. Agora, se você nunca foi filho, você vai continuar na lama. E não adianta ninguém querer lhe arrastar, porque só quem convence é o Espírito Santo. E se
você não der lugar ao Espírito Santo, ele nunca vai lhe convencer. Então que nós tenhamos isso. Que comunhão tem o incrédulo, o crente com o incrédulo? Não se coloque em julgo desigual. Ninguém é melhor do que ninguém. Só que nós somos luz. O Senhor vem buscar uma noiva limpa, purificada, com as vestes brancas, mais alva que a neve. E é essa noiva que eu e que você temos que ser. Amém? Vocês entenderam qual é a doutrina de Balaão? Vocês entenderam que nós temos que nos afastarmos a todo custo? Corra, faça como José, não fique. Se você não consegue resistir, corra, faça como José. Mas não caia nessa armadilha da doutrina de Balaão. Porque se eu cair, se nós cairmos, vai acontecer como aconteceu com aquele povo. 24.000 pessoas foram mortas por causa do pecado. Amém? Vamos orar para pastor, ora e já dá a bênção apostólica. Aí a força. Para pega na perna. Me incomodando um pouquinho. A minha esposa falando dessa palavra e eu me lembrando que essa semana eu recebi uma ligação de um amigo meu que em 2022 a sogra dele aceitou Jesus. Eu disse para ela, Deus está me dizendo que a partir do momento que a senhora se afastar da igreja, seu filho morre. Aí ela deu assim para mim, duvidou. 2021. Duvidou. Aí o filho dela é um usuário e traficante. Aí ela, quando foi agora em 2024, em outubro, ela disse que nada, que não é conversa. Eu vou deixar de ir para a igreja. Outubro de 2021. Aí quando foi a semana passada, mataram o filho dela. Aí ela está querendo se revoltar com Deus. Está querendo ficar brava com Jesus. Eu não disse é o rapaz que me ligou, não. Mas eu estou doido para ver ela. Ele morreu, a culpa é sua. Você se afastou da igreja sabendo. Deus é tão bom que Ele dá tanta chance. Se eu for para o inferno, que eu quero, que chance Deus tem me dado. Mas a gente tem que aproveitar. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, Senhor, daquilo que foi falado, ensinado, dito. Pai, que nós não possamos agir como Balaão, que nós possamos ser igreja Filadélfia, Senhor, eterno, que nós possamos ser crentes, igreja de Cristo, para ser exemplo na terra, que nós possamos ser imitados e não nos misturar com o mundo. Pai, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as tuas consolações do Espírito Santo seja com você, a sua casa, a sua família. E você diz? Você diz? Você diz? Deus abençoe. Deus muito alto para economizar a perna. Economizar a perna, é?